Tudo começa quando a Maria vem com sua família e diz que acha que vai ficar por ali mesmo e aproveitar para ver a dona Berenice, para ver se pode voltar a trabalhar com ela e que ela não paga tão mal assim e que o bom que já conhece a mercadoria da loja. A Paula diz que vai com ela para ver se nos escritórios ali de frente precisa de alguma recepcionista ou coisa do tipo. Pedro fala que por um lado ele sente muito por elas ter que voltar a trabalhar, mas que por outro ele agradece muito a ajuda delas e que elas não pensem que ele vai ficar ali de braços cruzados, porque nesse mesmo momento ele vai até o compadre dele. Mas a Maria diz que não quer que ele se meta mais nesse tipo de negócios e pergunta se ele se lembra do problema que ele arrumou da última vez. A Paula pede para que ele esqueça logo esse homem de uma vez, porque o que menos eles estão precisando é de mais problemas e dores de cabeça. Pedro diz que isso não vai mais acontecer porque ele já aprendeu a lição e que talvez o compadre dele saiba de alguém que precise de um contador, porque bem ou mal ele sempre viveu disso por muitos anos. A Maria diz que tudo bem, mas que ele não se deixe ser enganado outra vez. O Pedro diz que tudo bem, que ela não se preocupe e diz que, aliás, ela tem que consultar logo um médico porque o Alessandro pediu a ele que ela fosse e que ele prometeu ao Alessandro que ela iria. A Maria diz que está bem, que ele não se preocupe porque depois ela vai sim, e o seu Pedro se despede e diz que depois ele se vê lá no apartamento e se vai. Logo depois, a Maria diz a Paula que Deus queira que ele realmente não se meta naqueles negócios sujos do compadre dele, e a Paula pergunta a ela com quantos meses de gravidez ela está. A Maria diz que está com 3 meses e a Paula diz que daqui a pouco vai dar para notar a barriga dela, e a Maria diz que ainda não, porque na primeira gravidez a barriga não cresce tanto. O Fernando, conversando com o Alessandro, ele pergunta sobre a mãe dele, como que ela está, e o Alessandro fala que ela se faz de forte, mas no fundo ela está sofrendo muito. O Fernando diz que é claro e pergunta se ele acha que ela vai se incomodar se ele ligar para ela. Alessandro diz que na verdade ele não sabe responder isso e o Fernando pergunta como que ele e o Alessandro está se sentindo e o Alessandro responde que está se sentindo como um cão sem dono e que no dia anterior ele ligou para Maria José para saber como que eles tinham chegado e que ela respondeu a ele com muita frieza. O Fernando diz para que ele não esqueça que foi ele mesmo quem expulsou ela da casa dele. O Alessandro diz que foi, mas que ele tinha as provas da infidelidade dela nas mãos dele. O Fernando diz que o que ele tinha era a chave de um quarto que supostamente esse Mário Aguirre alugou e que, aliás, a Mari e a secretária dele continuaram procurando em hotéis e que descobriu também que o Mário Aguirre esteve em outro hotel no centro e que depois saiu. E outra pessoa também ligou para esse hotel procurando por ele. O Alessandro pergunta quem e o Fernando fala que não deixou recado. O Alessandro fala que isso também não significa nada e depois pergunta se ele tem mais alguma novidade. O Fernando diz que o investigador que ele contratou está trabalhando nisso e disse que já conversou com alguns amigos do juiz e que parece que esse homem é fascinado em fotos safaris, que isso é uma nova modalidade de fotografia onde se faz imagens para captar imagens da natureza. O Alessandro diz que imagina só porque ele deve ter roubado muito dinheiro para se dedicar a isso, porque não é um esporte barato e que o Bruno deve ter pagado uma fortuna para ele fazer o que ele fez. O Fernando pergunta se ele voltou à primeira opinião dele, que foi o Bruno que armou tudo, inclusive o Mário Aguirre. O Alessandro diz que está vendo como que ele e o Bruno estão se comportando no caso do testamento do pai dele e que na maneira que ele trata a própria mãe. O Alessandro então decreta que o Bruno é capaz de qualquer coisa. Já o Ulisses está conversando com a Helena e diz que ela continua muito bonita e que deve ser uma coisa muito importante para ela vir até ali. A Helena diz que é sim, porque para ela é muito importante, porque é sobre a família Samaniego. O Ulisses diz que agora está entendendo tudo, ele vê uma bebida e pergunta se pode se servir. Ela diz que ele pode ficar à vontade e a Helena diz que quis aproveitar que o Jorge viajou para um congresso e quis conversar com ele sobre essa família Samaniego.
O Ulisses questiona e diz também que ela quer falar sobre a Sandra, né? E a Helena confirma que sim e diz que a Sandra foi registrada com o sobrenome do seu falecido marido. O Ulisses então pergunta se ela esteve casada com o Pedro Samaniego e que as duas garotas são gêmeas, não é isso? A Helena diz que é isso mesmo e o Ulisses, confuso, pergunta: e a Paula? A Helena fala que ela é sua filha mais nova e que só contou isso a ele porque conhece ele, sabe que ele é um aproveitador, um sem vergonha e que não gostaria que ele contasse isso a ninguém, nem o marido dela e nem muito menos aquele velho. O Ulisses diz que uma mulher tem direito de se divorciar e voltar a se casar e a Helena diz que nunca se divorciou do Pedro. Ulisses pergunta se o Porfírio e o Jorge se eles sabem disso. A Helena diz que não, mas que o falecido marido dela sabia e que só ele sabia de tudo. Ulisses então pede para que ela vá direto ao ponto e fale qual é o problema. A Helena diz que o que acontece é que se o seu Porfírio souber, ele vai deserdar a Sandra e que quando ela foi embora com seu falecido marido, eles se casaram no exterior e que registrou ela com o sobrenome dele e que seu Porfírio sempre acreditou que a Sandra era neta dele e que se ele chegar a saber que ela na verdade não é neta dele, o marido dela, o Jorge, vai perder o subsídio da clínica e que isso sim será um desastre. O Ulisses diz que perguntou a Maria José se ela tinha mais irmãos e ela falou que não. A Helena diz que não tem como ela se lembrar porque ela só tinha 3 anos de idade e o Ulisses pergunta por que foi que ela não levou logo as 3 meninas. A Helena diz que na verdade a intenção dela era realmente deixar as 3 com o Pedro, mas que a Sandra como sempre adoeceu e que nesse dia ela não pôde ir para a igreja com ele e que quando o Cristóvão foi buscar ela, a Sandra começou a chorar e logo ele se emocionou, pegou ela nos braços e levou ela com eles e que depois eles foram registrar ela como filha dos dois. O Ulisses diz que o que chamou a atenção dele é que a Maria José é tão diferente da Sandra. A Helena diz que elas não são diferentes e que na verdade elas são idênticas. E o Ulisses fala que está se referindo à personalidade delas, porque a Maria não é estourada e ela é uma garota tranquila e normal e que ela tem tido problemas com o marido e que acha que eles vão se divorciar. Já a Paula, ela é desenvolta e despachada e que são muito legais, assim como o velho. A Helena pergunta que velho e o Ulisses diz que o marido dela, o Pedro, e a Helena diz que o Pedro não é nenhum velho e o Ulisses diz que pelo menos é o que parece e depois ele pergunta como que está o Porfírio. A Helena diz que o velho está com câncer e que o ex-sogro dela não está nada bem. O Ulisses fala que então quer dizer que então ele vai morrer e a filha dela é quem vai herdar tudo? A Helena diz que com certeza e que por isso ela não quer que ninguém saiba da história dela e a Helena depois vai direto ao ponto e pergunta quanto que ele quer para ficar calado. Ulisses fala que não quer nada e a Helena fica surpresa e diz que não acredita nele. Ulisses fala que não quer nada por enquanto, mas que gostaria muito de se casar com a Sandra. A Helena fala que então ele está querendo o bolo todo, mas ele vai ter que ver se a Sandra vai querer. O Ulisses fala que eles ali sabem muito bem que a Sandra sempre foi apaixonada por ele e que só terminou com ela porque cansou das suas paixões e explosões, mas que pode sim reconquistá-la. A Helena diz que está tudo bem e o Ulisses diz que quer fazer uma última pergunta, se aproxima e pergunta o que ela sente pelas suas outras filhas e o marido, seu Pedro. A Helena friamente diz que não sente absolutamente nada.